Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 33 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, dia 7 de junho de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Rei. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e mais tradicionais jornais da Baixada Santista, com um sinal tanto no Facebook quanto pelo YouTube. No programa desta segunda-feira a gente vai falar sobre a primeira vitória do Santos no Campeonato Brasileiro, sábado sobre o Ceará por 3-1, o jogo desta terça pela Copa do Brasil, a partida contra o Cianorte na Vila Belmiro, e também, claro, sobre a renovação de contrato do meia Carlos Sanches, que foi anunciada, digamos assim, né, já praticamente confirmada pelo presidente Andrés Ueda em entrevista ontem à noite ao programa Domingo Esportivo da TV Santa Cecília, mas, como eu até disse no vídeo do Canal 10, no período da tarde do domingo, a mulher do Sanches escreveu no Twitter, né, dando a entender que a coisa tinha sido acertada e que ia ser assinada nesta segunda-feira. Aliás, a gente está aguardando aí ainda para os próximos minutos, quem sabe, a liberação da oficialização desta renovação do Sanches por 2 anos, ele que deve ficar à disposição daqui a 3 semanas para pelo menos ficar no banco de reservas, começar a entrar no time aos poucos, né, e depois retomar a condição de titular que ele tem. Enfim, é uma notícia importante para o Santos, a renovação do Carlos Sanches. Muito bem, o programa desta segunda-feira, vou pedir para o Felipe Rei abrir a tela aí com o Tony Vasconcelos. O Vanderlei Corrêa está convidado para participar conosco aqui. Está havendo lá qualquer bug tecnológico, digamos assim, algum problema que o Felipe Rei está tentando resolver nos bastidores, e assim que possível, se for possível, o Vanderlei estará com a gente ao longo do programa de hoje, tá certo? Deixa eu passar a bola para o Tony Vasconcelos, que chega com o primeiro destaque dele. Aliás, Tony, pode falar aí da Fórmula 1, que teve mais uma corrida maluca, né? O Verstappen quebrando, o Hamilton fazendo lambança e o Pérez ganhando de novo na Fórmula 1. Até essa sua camisa aí da Red Bull, homenagem ao Sérgio Pérez. Tudo bem, Tony? Bom dia, um abraço. Tudo bem, Alex? Um abraço a todos vocês que nos acompanham, muito obrigado. Felipe Rei, todos na técnica, um grande abraço, uma grande semana a todos. Antes de falar do Santos, que enfrenta o Cianorte, e o Santos que venceu 3-1 o Ceará, a corrida foi interessantíssima, porque tecnicamente teve de tudo. E o furo nos pneus aí do Verstappen e do Lance Stroll foram os principais momentos da corrida, e o do Verstappen, é claro, o principal. O Verstappen caminhava para a vitória e a Pirelli disse que foi detritos na pista. A gente tem que acreditar por um motivo que qualquer outra coisa seria apenas suposição, né? As equipes não aceitaram muito essa história, mas como, por exemplo, o Leclerc, quando liderava a corrida, perdeu a liderança para o Hamilton logo no começo, vejam, porque disse que desviou de um galho de árvore. Então, a situação é essa. A TV não mostra essa imagem do galho de árvore, mas detritos existiam mesmo. Agora, uma vitória que estava consolidada, e para a felicidade da Red Bull e do Verstappen, que mantém a liderança agora, indo para o Grande Prêmio da França, pelo menos o Hamilton saiu reto, né? Errou, bateu no botão que desregula os freios, põe mais a frenagem para frente, e aí você aquece os pneus, aquece os freios, e na relargada a 3 voltas do final ele ficou sem freios traseiros e passou reto. E a vitória foi do Sérgio Pérez, e eu estou com a camisa da Red Bull, não porque eu beba Red Bull, mas porque eu estou homenageando o mexicano, que é latino-americano. Mais uma vitória, segunda do Sérgio Pérez, 2 nos anos 60 lá do Pedro Rodrigues. Então o México vencendo bonito lá no Azerbaijão. Vamos falar do futebol, Alex, e de tanta coisa que cerca o futebol no momento, como essa seleção também. Estou falando só do Santos, o caboclo, o homem que está afastado por assédio sexual na CBF. A CBF, em termos de presidentes, ela faz uma galeria digna da máfia de Chicago dos anos 20.
não tenha dúvida. É para botar na parede lá de Alcatraz a foto dos caras, é brincadeira. Tony Vasconcelos com seu primeiro destaque, eu estava falando sobre isso com o Anderson Firmino hoje de manhã no Entre Linhas, é impressionante, né? As pessoas usam a camisa da CBF como um instrumento de combate à corrupção, né? Como uma forma de demonstrar a sua indignação com a corrupção. Logo a CBF, que é uma entidade que não presta contas, que é comandada de forma imoral tantas e tantas vezes, que faz a politicagem mais suja possível, inclusive com relação a federações, clubes e tal, e os caras usam a camisa do Brasil para dizer que são contra a corrupção, né? Que coisa. Enfim. Meu caro Vanderlei Correia, neste cenário alternativo, você não conhecia não, hein? Você está em São Paulo, está no Paraná ainda, esse cenário meio rock and roll, meio vintage. Cadê a foto do Pelé em cima do Maradona e do Messi, hein, Vanderlei? Bom dia. Tudo bem, Alex? Tudo bom com você? O Tony, prazer falar com você mais uma vez. Pois é, rapaz, ainda estou no Paraná. Estou no Paraná ainda, mais uma semaninha aqui. Devo retornar na próxima final de semana. Mas tudo tranquilo. É um cenário aqui, é meio rock, o negócio é bem ajeitado, meio Estados Unidos aqui, né? Bem pubs e aqueles bares dos Estados Unidos aqui. Tem uma combizinha aqui, né? Ao invés da foto do Pelé, tem uma Kombi aqui do lado aqui. Mas é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui e corroborando com o que o Tony fala aí, né? Na verdade, essa festa da CBF mais uma vez aqui, pelo jeito, o caboclo vai cabocar em outro lugar, né? Tá com dias contados aí, a partir de agora, 30 dias. Vamos ver o que acontece aí, mas é a vergonha do nosso futebol, né? Infelizmente, o poder sucumbe às pessoas. Muito, Vanderlei, não tem problema, não fica preocupado que eu vi que você está olhando para o lado, que vai vazar um barulhinho de talher e prato aí. Eu já percebi que você está prestes a almoçar, mas como o universo das lives é assim mesmo, e você é o mestre das Vanderlives, essa eu nunca tinha, essa é alternativaça. Daqui a pouco passa uma porção de batatas, de calabresa. Só toma uma groselha, viu, Vanderlei, no meio do programa. Não vai tomar nada. Um abraço. Um abraço ao Vanderlei. Esse microfone dele lembrou aquele do Costinha, hein, Vanderlei? Cuidado aí, mano. Esse microfone aqui não escapa nada, meu amigo. Olha que ele tem condensador, eu falo pertinho aqui, mas ele busca tudo que está ao redor. Se o cachorro latir lá embaixo na casa do meu tio lá, a gente ouve ele aqui. Vai fazer parceria com o Pirata lá na casa do Alex. Mas você sabe, agora já que a gente está nesse modo de descontração antes de partirmos para o que interessa, o Pirata não late, rapaz. Aquilo que você ouve quando eu estou em casa é um cachorro da vizinha, uma cachorra, sei lá, não a cachorra da vizinha, a cachorra, vírgula, da vizinha, né? Que é impressionante como ela late a hora que eu estou ao vivo, rapaz. É ela e o sino da igreja da Pompeia que tocam sempre quando eu estou ao vivo. Mas o Pirata não, o Pirata é de boa. Ele fica em silêncio lá durante as nossas lives, tá certo? Ô, Felipe Rei, vamos fazer o seguinte, vamos pagar o nosso primeiro break, aí na sequência a gente traz aqui os melhores momentos lá no telão, né, de Santos e Ceará, e pelas imagens da Santos TV depois a gente pode encher a tela aqui, para falar sobre essa vitória que tem muita gente elogiando, já tem o dedo do Diniz. Eu fiquei bravo com aquele gol que o Santos tomou, mas enfim, o que interessa é que ganhou, né? E pega o Juventude sábado, 7 horas da noite, Juventude que tomou de 3-0 do Atlético Paranaense, mas antes tem a Copa do Brasil nesta terça. Para o intervalo, daqui a pouco a gente vai analisar Santos e Ceará. Até já.
A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. 11h44, estamos de volta com o Esporte em Destaque, aqui com o Tony Vasconcelos e com o Vanderlei Corrêa. Um abraço para o Luiz Eduardo Cacheta, que ele assiste a gente pelo Facebook. Diz aqui, ó, bom dia, Dom Alex, Tony e Vanderlei. Parece que o Judas vem mesmo, né? Acho que ele está falando do Ganso. Sou contra, mas sou santista, e se ele for bem é o Santos que ganha, não vou torcer contra. Não farei igual a alguns idiotas que torceram para o Santos perder de goleada quando o capitão Cloroquina foi na Vila. E o Hamilton de Césares, hein, Tony? Que papelão. O Cacheta, eu não torci contra o Santos nem quando o Marcelinho Carioca vestiu a camisa do Santos, então, meu filho. A camisa, eu acho assim, a gente tem que entender, a camisa do Santos ela joga. Quem está dentro pouco importa. Quer dizer, se for bom jogador, ótimo. Se não for... a gente reza, como acontece inclusive com alguns aí que hoje em dia vestem a camisa do Santos. Mas enfim, vou fazer o seguinte, o Felipe Rei, põe aí atrás a tela, isso. O Vin Diesel aí, ele aí, que foi lá o VAR, olhou o VAR, vamos rodar as imagens aí, ó. A distância, tá certo? Vai fazer aquele Paranauê? Sim, o Felipe Rei vai fazer o Paranauê. Ô Vanderlei, você que é convidado, você viu o jogo aí no Paraná, o que você achou da equipe? Você acha que eu exagerei quando eu fiquei tão bravo assim com o gol que o Santos tomou? Porque eu vou te contar, eu assisti a partida, eu tava, olha esse pênalti bizarro aí o Marinho vai perder o pênalti. Eu fiquei muito pistola com o gol que o Santos tomou, mas enfim, você só estava de mau humor. O que você achou, Vanderlei? Alex, eu acho que esse tipo de pênalti tem acontecido quase todos os jogos acontecem, muitos defensores ainda não pegaram as manhas ainda, que não pode ficar com o braço aberto mais na área, né? Quando você amplia ali o espaço, com VAR, com não sei o que, ainda mais VAR na Vila Belmiro. Ô Vanderlei, me permita só uma coisa. Assim, eu dei uma descascada no Alisson no vídeo, no pós-jogo, mas eu queria dizer uma coisa. Essa regra, ela precisa ser revista. Não é possível que o cara de costas para a bola, eu tô aliviando pro Alisson, tá? O cara tá subindo. Outro dia eu já falei sobre isso. Daqui a pouco você tem que amarrar o cara, né? Porque o cara tá subindo de costas. É muito difícil. Você não vê a intenção do cara em meter a mão na bola. Ah, mas agora tudo isso é pênalti sempre. Tá, se o cara tá de frente, ele tá vendo a bola, ele tem como colocar a mão para trás. Se você tá subindo, você tá ajeitando o corpo para subir, e você tá de costas, aí eu acho sacanagem. Mas enfim, é a regra. Mas precisa ser revista, porque infelizmente acontece isso aí que aconteceu. Pode completar, Vanderlei. Não, mas eu concordo com você. É isso mesmo, porque o cara tava de costas, né? A bola. Mas é aquele negócio. O zagueiro tá na área, tem que saber que ele não pode mais subir com o braço aberto. Não tem essa. Ah, mas vai desequilibrar, vai não sei o que. Não, eles vão ter que rever essa regra aí. Enfim, o Santos acabou tomando esse gol, né? Infelizmente. Mas no segundo tempo, eu vi que o Santos voltou bem melhor, né? O Santos parece que foi dono da situação. No primeiro tempo teve alguns equilíbrios ali, né, entre Santos e Ceará. Mas no segundo tempo, o Santos foi melhor, foi soberano, dominou a partida, né? E poderia ter feito até mais gols, né? Mas fez 3-1, poderia ter feito mais, conforme eu falei. Acho que foi importante para a confiança da equipe. Mas são alguns errinhos que aconteciam que não devem acontecer mais, né? Vamos torcer para que isso melhore. Vejo uma evolução na equipe a cada jogo, viu, Alex? E aí, Tony, enquanto daqui a pouco a gente vai colocar os gols pela Santos TV na tela cheia. Mas e aí, Tony, você tá naquele time que viu o copo mais cheio do que o copo meio vazio, né? Porque, eu repito, eu fiquei muito bravo com a falha defensiva do Santos, mas reconheço, até falei isso no vídeo, que hoje eu ia estar mais sossegado, até compartilhar a estatística do jogo depois. O Santos chutou muito mais no gol do que o Ceará, né?
enfim, teve mais posse de bola, um pouco mais de posse de bola, não foi aquela coisa absurda, mas teve, né? Ou seja, já é uma evolução. O time não toma tanto susto de contra-ataque, é bom a gente falar isso, né? O que acontecia muito com o Holan, e aquela coisa de ir para o ataque com a posse de bola, de repente a defesa está toda escancarada. Isso não tem acontecido mais, né, Tony? Você no vídeo falou no Canal 10 essa questão de ter ficado mais exaltado, mas é o momento do jogo, né? Porque, na verdade, eu vejo o lado positivo, sim, porque há uma evolução. Concordo com o Vanderlei, a questão do segundo tempo mostra o treinador também colocando seu trabalho, né? Porque ainda há dificuldade, às vezes, de começar o jogo e perceber realmente um momento melhor para as peças que ele tem à disposição. E no segundo tempo se viu um Santos diferente, então já dá um alento para que o treinador mostre o seu trabalho também, porque essas modificações, por vezes mais radicais, por vezes sutis, mas que fizeram efeito. Quanto às falhas, elas estão acontecendo, mas não são de hoje, e são questões que, novamente, todo o grupo e o treinador tem que resolver. Eu penso que, pelo momento que o Santos está vivendo, e pelas atribulações que o Santos vive, com jogadores jovens chegando, e toda a questão que envolve isso, principalmente no momento de experiência dentro. Eu falei muito sobre isso antes do Brasileirão, campeonato difícil, longo, pesa, tudo pesa nessa hora para a inexperiência, pesa a viagem, pesa a distância. No caso aí, o jogo foi em casa, mas eu digo, tudo que é diferente no Brasileirão, né, a extensão, a magnitude do torneio, pesa para os mais jovens, não tenha dúvida. Então, o treinador é o responsável por isso, nitidamente. E essa questão me pareceu que foi bem equacionada no jogo contra o Ceará, porque as falhas ocorreram, mas o Santos saiu com uma vitória com um time chato. É claro que, como a torcida está falando bastante aí, o Messias foi muito bom para o Santos, né? Tem gente pedindo que ele fique já no Ceará sempre contra o Santos e tal, e que ele continue jogando. Mas o fato é que o Santos conseguiu uma vitória em casa com uma equipe que muitos ainda aí colocam como uma equipe média, de qualidade mesmo, que o Ceará tem, etc. Mas não é essa questão. Tem que saber burlar certos momentos da partida. Eu concordo que às vezes o Alisson, como você disse, não teve bons momentos, mas também são... Né, esse começo importante é não entrar em desespero no Brasileirão e nem ficar em zona de rebaixamento. Se toda hora conseguir alguma pontuação para sair dessas problema do rebaixamento, ficar naquela zona do agrião ali que é ruim, e depois ficar numa questão mais equilibrada, já resolve a tranquilidade. Porque o problema do Brasileirão é esse, é você ficar toda hora pensando o que vai acontecer na outra rodada, que você não tem uma gordurinha para queimar. No momento, previsão é mais tranquilo. O torcedor sabe que vai ser isso, mas eu gostei do trabalho do Diniz nesse jogo. Só uma provocadinha aqui no nosso amigo Cacheta. O Jean Mota fez esse gol, ele correu lá, fez um coraçãozinho para você assim, Cacheta, você que pega no pé dele. Agora, é aquilo, o Jean Mota, aliás, eu queria falar sobre dois jogadores, sobre o Jean Mota e o Caio Jorge, né? Você vê, como a gente tomou porrada o ano passado porque defendeu o Caio Jorge, Vanderlei sabe disso, né? Como a gente levou, e ainda tem cara que fala, tem gente que escreve esses chats da vida aí, o cara ainda insiste em falar mal do Caio Jorge, apesar da informação que eu trouxe aqui recentemente sobre o scout de clube europeu que atua no Brasil e que falou que não tem nenhum jogador da idade do Caio Jorge na América do Sul jogando o que ele joga, né? Ele dá assistência, ele faz gol, ele se movimenta, ele cria a jogada, ele é um jogador moderno que é muito moleque, que vai crescer muito, que vai evoluir muito. Então, o Caio Jorge merece o destaque. E o Jean Mota, quando a gente fala agora que está chegando o Zanocelo, o Sanches para renovar contrato, está renovando o contrato, a gente já vai falar sobre isso, o Ganso pode ser que chegue, é aquilo. O Jean Mota, ele vai ter jogo que ele vai jogar mal, como todo mundo, né? E vai ter jogo que ele vai tirar um chute desse aí, né? E tem jogador que não acerta um chute desse, né? Então assim, não é para
transformar o cara, porra, titular absoluto. Mas para você contar no elenco, para quebrar um galho na lateral esquerda, para fazer um falso 9 como ele já fez, para jogar nessa função de segundo homem de meio de campo que ele está fazendo, né? Então é aquilo, o bom do técnico é ele tentar recuperar o jogador, eu sempre falo isso, não perder o jogador. Eu ainda continuo muito bem sem entender a saída do Kaique, mas se o Diniz chegar lá na frente e disser, olha, tirei o Kaique para que ele não seja queimado talvez nesse processo inicial de trabalho, porque ele ainda tem que evoluir em alguns aspectos, e se ele recuperar o Luiz Felipe na zaga também, que jogou bem, ótimo, esse é o trabalho do treinador. Mas do Luiz Felipe eu deixo, vou esperar mais um pouquinho. Mas sobre Caio Jorge e Jean Mota, queria a sua palavra, Vanderlei. O Jean Mota, se você prestar bem atenção, o Tony e todos os torcedores, o Jean Mota esse ano não faz uma temporada ruim. No Campeonato Paulista ele fez um gol parecidíssimo com esse aí, que foi mal anulado contra o Red Bull Bragantino, um gol que classificaria o Santos, inclusive, para a próxima fase do Campeonato Paulista. Praticamente igual, né? Ele pega muito bem, ele bate muito bem na bola. No jogo contra o Deportivo Lara, ele tem uma bola parada muito boa. Agora, aquilo que você fala, o jogador ele joga bem em uma partida, não é todas as partidas, os jogadores que são mais consagrados. O Messi, rapaz, tem dia que ele não tá bem. Então, você não vai exigir que um Jean Mota atue 100% da sua qualidade em todos os jogos, né? Isso vai acontecer. É claro que tem aquele torcedor que o cara se errou um passe, errou uma coisa, não presta, tem que ser vendido, é pereba, é aquela coisa toda, né? O Luiz Felipe é um outro jogador, que você falou que não entendeu a entrada do Luiz Felipe, mas era um jogador que quando chegou no Santos jogava bem. Tá chegando próximo aí do que ele jogava antes. Agora, foi uma partida só, tem que esperar a próxima, vamos ver a sequência como que vai. 2 partidas, né? Jogou contra o Cianorte e jogou contra o Ceará. Vamos ver nas próximas partidas agora como que ele vai se comportar. Mas eu concordo com você, o Muricy falava muito isso. É não desistir do jogador. O Elano, quando o Muricy chegou no Santos, o Elano estava mal. E ele começou, a torcida pegava no pé, não queria, ele melhorou de novo. Então tem jogadores que você tem que recuperar, até para uma possível venda, uma possível negociação. Se toda vez que o jogador jogar mal, você tiver que emprestar, já mandar embora, aquela coisa tal, meu Deus do céu, né? Enfim, o caso do John, mesma coisa, o John assumiu, foi pro gol agora, tá dando conta do recado, né? Ah, mas foi contra o Cianorte e foi contra o Ceará. Tá bom, mas eles estavam falhando em jogos fáceis também, né? O Campeonato Paulista andaram tomando gols esquisitos aí. Acho que tem que ter um pouco mais de paciência. Esse ano é uma das palavras que o torcedor do Santos mais tem que praticar. Paciência, Alex. Eu acho que o John foi aquele negócio, você já viu os vídeos de bastidores, aquele urro que ele dá, ele dá um urro. Acho que ele põe para fora ali e tá melhorando aí o John. Eu sempre disse que gosto mais do João Paulo, mas vale aquilo que o Cacheta falou no começo do programa. Eu não fico pegando no pé nem perseguindo o jogador. Eu quero mais é que o cara que a gente eventualmente não goste por questões técnicas, que ele dê conta do recado, que ele faça o trabalho dele, né? Que ele faça gol, ajude o time, né? Também, fala, Tony. Tem uma coisa também que o goleiro e o zagueiro, ele sempre pena mais nesses momentos de crise. Sempre as duas posições penam mais. O jogador, quando perde gol, quando tem uma deficiência no ataque, ele sofre menos na mão da opinião pública. Vamos dizer, o goleiro, ele às vezes tem fases, né? E realmente não dá para a gente descartar alguns jogadores nessa situação. Por isso que eu também penso no Kaique, me parece que o treinador está poupando de alguma forma, porque é uma posição ingrata para um jovem, né? E que joga bem, mas que tem ali uma responsabilidade que às vezes pode ser muito difícil para ele nesse momento inicial da carreira, em alguns momentos, né? As zagas são bem compostas quando tem jogadores experientes com jogadores inexperientes. Não é o caso do Santos, né? Jogadores mais cascudos, né? Eu me lembro da época dos meninos da Vila, agora eu vou lá para trás, vou passar de 40 anos para trás, né? Mas me lembro do Joãozinho, naquela zaga daquele time, e segurava a bronca, né? Quem não lembra que jogou Flávio no gol na final contra o São Paulo e era o Vitor o titular? Quem segurou a bronca toda ali foi Joãozinho e companhia, porque tinha experiência. O zagueiro sofre muito. Opa! Recebeu algumas coisas. Voltou. Não. Mutou rapidamente seu microfone, mas já voltou, Tony. Pode completar. Tá. Não, isso que eu falei a respeito da experiência na zaga. É preciso ter tranquilidade e calma. Concordo com o Vanderlei. Paciência é a palavra aliada à calma. Paciência e calma. É duro, mas é verdade.
Bom, agora a gente está vendo em tela cheia aí os lances pela Santos TV, né? Com essa comemoração aí do Giamota, agradecendo aos céus e tal, e foi realmente um gol muito bonito até pelo início da construção, né? Da jogada. Sai dos pés do John, chega no Luiz Felipe, o Luiz Felipe põe a bola para o Marinho fazer um pivô no meio, aí o Marinho encontra o Caio Jorge arranca, dá no Marcos Guilherme, o Marcos Guilherme toca para o Giamota e ele faz o gol, né? Aí a gente está tendo o segundo gol do Marinho, né? O Messias atrapalhou, mas o Marinho ele não desistiu da jogada, né? Ele acreditou na falha do zagueiro e colocou a bola para dentro, se redimiu do pênalti que perdeu. E aí o gol do Caio Jorge na bola em que ele depois chamou a atenção, né? A imagem da transmissão eu vi pelo Premier, ele amarrando o cadarço, né? Para dar um migué ali e fazendo o gol de cabeça. Portanto, time do Santos conseguindo essa vitória importante. Deixa eu registrar aqui o Aldemar Barres. Bom dia, jovens, só fera. Obrigado, hein, Aldemar. Ele fala que esse Luiz Felipe é um cara de sorte. Ganha chances contra Cianorte, Ceará, Cianorte de novo, Juventude. Aí o Kaique iria se dar bem também, né? Opa, a vinheta da Santos TV saiu. Quem mais aqui? No Twitter, o Efigênio Filho. Bom dia, Lorde. Que sujeitinho esse caboclo. Não gosto dele desde a proibição da despedida do Rodrigo pelo Santos em 2019. Bem lembrado, o Efigênio. Você que tem essa memória de elefante, sempre nos elucida aqui, nos traz a estes fatos, né, que muitas vezes passam esquecidos, ficam esquecidos aí, tá certo? O Arnaldo Jorge aqui no nosso chat. Bom dia, Alex e amigos, ligado em Angatuba, São Paulo, feliz pelo resultado de sábado e pela renovação do Sanches, como sempre falo, vamos apoiar o time. O JPL Roots, bom dia, amigo, muito obrigado. O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex, que bancada, hein? Vanderlei Correia, Tony Vasconcelos, dois monstros sagrados. Com a renovação do Sanches e a chegada dos novos reforços, vamos engrenar. Daverson e Vitor Bueno não. Só uma coisa, sobre o Daverson, o Diniz despistou. Da mesma forma como o presidente do Santos despistou ontem quando foi perguntado sobre o Ganso. Então, quando não tem, na hora o cara já fala, não tem. Quando despista é porque tem. Sobre o Vitor Bueno, vamos devagar, porque tem muito perfil de internet aí que lançam os negócios que eu não sei não. Não faz muito sentido, se o Santos está trazendo o Ganso, trazer o Vitor Bueno. Mas enfim, a gente já vai falar sobre esses outros detalhes. E outra, vai reduzir salário, não vai renovar com o São Paulo, vai reduzir para jogar no Santos. Não sei, Vanderlei, a gente sempre fala sobre isso. Cuidado com o maldito clickbait. A gente aqui que tenta fazer jornalismo sério concorre todo dia com essas vozes robóticas e thumbnail sensacionalista, não sei o quê, né, que o cara fica chupinhando notícia dos outros, até opinião eu já vi. Vanderlei, eu já vi perfil de internet chupinhar opinião minha. O cara pegou o que eu disse, aspas, literalmente, e escreveu como se fosse ele falando. É menos, acontece menos. Informação, então, nem se fala. É um festival de gente chupinhar a informação dos outros. Por isso que eu sempre dou crédito. Alex. Por isso que eu sempre dou crédito. E aí, o cara constrói lá uma audiência e lança essas coisas. Pode até ser que tenha o Vitor Bueno. Mas vamos devagar, porque tem coisa aí que carece apuração. Fala, Tony. Só para ilustrar aqui, quando eu escrevia no blog da Fórmula 1 do Jornal A Tribuna, eu recebi um texto do grande piloto Chico Lameirão, que falou sobre a morte do piloto há 10 anos em Interlagos, o Gustavo Sonderman, que morreu na Stock Car, a categoria B. E publiquei no blog, né? E teve um cara aí bacana que fala de Fórmula 1 até hoje, agora está fora da TV, está na internet. Ele chupinhou o texto e falou que foi para ele o negócio. Né? É isso aí. Então o cara escreveu a carta aberta para publicar no blog e me mandou. E o cara pegou a carta e botou no dele, dizendo que era dele, que ele que tinha falado com o cara. Então, daí vale tudo, amigo. É isso aí. Então, cuidado. O Alex, fala, Alex e Tony, eu tomo muito cuidado ao falar de especulações. Inclusive eu falo, eu não fico falando de especulações, porque assim, eu não estou aqui atrás de clique, essas coisas, de novos seguidores para ficar contando mentira.
Tanto que quando eu falo alguma coisa no meu canal ali, é porque acontece mesmo, vai acontecer. Eu espero até eu confirmo, busco informações com os colegas também, e vou checando e buscando informação e tal. Cara, dificilmente eu solto uma coisa ali que, né, sei que você também faz isso, o Tony também, mas assim, tem muita gente que não tá nem aí. O cara lança, o cara vai lançando. Esses dias estavam falando, tem gente falando de Robinho ainda, que o Robinho vai voltar e vai renovar, e tem gente que acredita, cara. Esse que é o problema. Então, assim, são situações esquentando notícia, pegando notícia que saiu há 2 anos e colocando no... O Dodô ontem fez um contrato com o Atlético, tinha gente falando que o Dodô tava chegando no Santos, que ia ser a surpresa. E faz vídeo aí, não sei quantos minutos, falando sobre isso, cara. Então, assim, os caras não se preocupam com a qualidade da informação. Ele joga porque o torcedor quer, legal o Dodô se ele voltasse pro Santos. Ele jogou bem no Santos em 2018, mas não vai voltar. Tanto que não voltou, foi pro Atlético Mineiro. E não tinha nenhuma negociação com o Dodô, né? Mas tem gente que não tá nem aí. E o torcedor tem que ficar atento com isso, porque às vezes consome porcaria, né? Aí fica se iludindo à toa aí, achando que vai ter jogadores e tal. E é complicado isso aí, né? Mas tem como você controlar isso, né? É difícil. O filtro tem que vir de quem assiste, de quem dá audiência para esse povo aí. Pois é, a gente tem que ir para o intervalo, mas é engraçado, né? E só tem repercussão porque as pessoas gostam disso, né? Aí a gente faz um trabalho de pesquisa, com edição, tudo bonitinho, o negócio não repercute. A gente trabalha com seriedade, não repercute, porque o povo gosta de consumir porcaria. É a mesma coisa se você colocasse a apresentação da Orquestra Filarmônica de Berlim, passando aqui, e o trash do pior da música do outro lado, eu não vou me referir a nenhum estilo, aí tá lá o outro negócio dando milhões de views, né? E a gente faz o trabalho porque acredita que é assim que tem que ser feito. Mas eu realmente fico triste porque vejo muitas vezes coisa muito mal feita, mas com aquela chamada, né, para caçar mesmo a audiência, e as pessoas embarcam porque muitas querem se iludir. Até o Felipe Noronha escreveu no Twitter essa semana, teve cara que uma vez escreveu para ele dizendo que ele tinha que falar aquilo que o torcedor quer ouvir. Porra, é brincadeira isso. Comigo um sujeito desse tá lascado, porque eu não falo o que o torcedor quer ouvir. Eu falo o que eu acho que eu tenho que dizer. Se o cara concordar, beleza. Se não concordar, paciência. Tem milhões aí para procurar. Eu vou ter minha paz de espírito, a minha consciência preservada. Não vou falar o que os outros querem ouvir, não. Vou falar o que tem que ser dito, enfim. Ô, Alex, isso acontece nas lives. Eu tô fazendo uma live lá, o cara começa a me mandar mensagem, começa a repetir a mensagem, repetindo. Você não vai falar de tal coisa, você não vai falar de tal coisa, você não vai falar de tal coisa. Meu amigo, não tem essa informação. Não sei de onde você tirou essa informação. Eu vi no bola não sei da onde, vi não sei. Amigo, não tem essa informação. Então eu vou pro outro. Vai assistir o outro, pô. Você quer que eu fale uma coisa só porque você quer que eu fale? Não tem a informação, como é que eu vou falar, pô? É assim, é que vai. Muito bem, vamos pro intervalo e aí eu vou deixar aqui no ar para vocês o Lucas Mussetti da Gazeta Esportiva. Ontem o Ricardo Martins também tinha falado sobre isso. Dou crédito da informação. Santos avança pela contratação de Paulo Henrique Ganso. No próximo bloco a gente vai falar de Ganso, Sanches e Copa do Brasil. Vai pegar fogo o segundo bloco. Voltamos em 1 minuto e meio. Até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores.
12h08, de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que aqui na Baixada Santista, Sicoob é Sicoob Unimais Metropolitana. A sede em Santos, onde a cooperativa nasceu, é na rua Dr. Carvalho de Mendonça, 87, na Vila Matias. Lembrando que tem Sicoob Unimais Metropolitana também em São Vicente, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, Peruíbe. E daqui de Santos, a empresa cresceu, a cooperativa foi até a capital paulista, Grande São Paulo e também ABC. Muito bem. Meus caros, vamos lá. Notícia do momento. Estamos aguardando a oficialização aí do Carlos Sanches, mas eu vou ler aqui o texto publicado às 12h03 do Lucas Mussetti, da Gazeta Esportiva, que diz o seguinte, aí eu vou querer que o Tony e o Vanderlei comentem. O Santos avançou na negociação pela contratação de Paulo Henrique Ganso do Fluminense. Os clubes conversam diariamente e as diferenças diminuíram. Como publicou a TNT Esportes, o empréstimo até dezembro de 2021 está adiantado. Pesa a favor do Peixe o desejo de Ganso em retornar. O meia, inclusive, não ficou à disposição contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. O Santos aceita pagar no máximo 200 mil por mês. Ganso recebe pouco mais de 400 mil e o Fluminense barganha para aumentar a economia até o fim do ano. O Comitê de Gestão do Peixe vai se reunir nesta segunda-feira e o tema deve entrar em pauta. A preocupação do alvinegro é fixar o valor de compra aceitável. A ideia é não correr o risco de recuperar o atleta e depois não poder ficar com ele em definitivo. Tem também uma alternativa aqui que seria a rescisão do contrato do Ganso. O contrato, porém, só termina em dezembro de 2023 e os valores envolvidos são altos. Bom, a matéria completa está aqui na Gazeta Esportiva. Repito, matéria do Lucas Mussetti. Tony Vasconcelos, Ganso, pelo jeito, vai bater asas na Vila Belmiro. E aí? Bom, para mim, já falei na semana passada isso, e acho que até antes, quando começou a história, eu não sou a favor, né? Se o meu voto fosse para ser colocado no conselho, na amizade, no bar, onde for, eu sou contra. Bom, a parte disso, me parece que tem não é uma trindade, é um quarteto, né? É um quarteto que é o seguinte, que quer o Ganso, presidente, treinador, o jogador e o Fluminense. Quando esses quatro se juntaram agora, provavelmente o Ganso virá. Porque o presidente parece aceitar de braços abertos a ideia do treinador. Então, o torcedor que fique aí com a sua opinião a favor ou contra, a minha é contra, pelos mais variados motivos, eu já expus aqui no programa, não preciso repetir, mas todo mundo já sabe, né, quais são. Os mesmos até dos torcedores que são contra, a maioria tem a mesma opinião que eu. E quem é a favor, ótimo. Eu sou totalmente contra e acho que ele vem, hein? Justamente por isso que eu falei. A coisa está sendo negociada em termos finos ali nos bastidores, onde os dois clubes, os presidentes, o treinador, todo mundo quer o jogador aqui, e o jogador quer de qualquer maneira. Então acho que ele virá, não por minha conta, porque eu não colocaria mais ele no Santos para vestir a camisa do Santos jamais. Opinião minha. Muito bem, eu já também explicitei meu desgosto com a volta do Ganso, mas é como eu sempre falo, se o Diniz está bancando, se a diretoria entrar num consenso de que é o caso, você tem que ter um acerto de jogo para a participação do Ganso, porque assim, primeiro ele tem que jogar, ele tem que ter desenvoltura física, e o time tem que ter muita mobilidade, muita velocidade para dar opção para ele. Aquela coisa de achar que o Ganso vai voltar fazendo gol, jogando dentro da área, é bobagem. Você tem que jogar, e me parece que essa é a ideia do Diniz, fazendo o que o Jean Mota faz hoje. Ele vai vir buscar a bola lá no meio dos zagueiros, a tal da saída de três, que está na moda, né? E ele vai organizar o time vindo de trás. A questão é saber sempre se o time vai ter que correr por ele, o quanto ele vai poder contribuir com a parte defensiva. Mas enfim, o Diniz está bancando e isso vai, se der certo, Diniz genial. Se der errado, vai ficar na conta dele. Minha preocupação é essa. Mas aí, Vanderlei, quero ouvi-lo, Ganso batendo asas na Vila Belmiro. Como torcedor,
Eu não quero, como torcedor do Santos. Agora, como jornalista e analisando friamente a situação aí, primeiro, vamos ver alguns pontos. Quanto que o Ganso vai ganhar se ele vier mesmo para o Santos? Porque o salário de R$450 mil no Fluminense, eu não sei onde o Fluminense estava com a cabeça em fazer uma contratação desse tipo. Mas vamos lá. Quanto que ele vai ganhar no Santos? Segundo, que Ganso é esse? O Ganso de 2010, meu amigo, é só no YouTube que você vai ver. Não existe mais aquele Ganso. Entendeu? Mesmo no São Paulo, ele já foi bem inferior. Depois ele rodou pela Europa lá, e virou e voltou para o Fluminense. No Fluminense, não vi nenhuma partida assim que enchesse os olhos. Concordo com o que o Tony falou. E outra, se não tivesse essas quatro forças aí querendo o Ganso de volta, ele ia dar um jeito de arrumar uma briga com o técnico lá do Fluminense na beira do gramado, coisa que ele fez uma vez com o Dorival e fez com o Oswaldo de Oliveira, que eu achei horrível o jogador fazer um negócio daquele, e viria pro Santos. Quando ele quer, ele sai mesmo, não tem esse negócio. A minha desconfiança é essa. Que Ganso que é esse que vem pro Santos? Para que vai servir e quanto que ele vai ganhar? Porque se o time tá regulando o dinheiro aí, não podia pagar um salário maior pro Caio Jorge para renovação daquela coisa tal. Ficou aí batendo até a última tecla para tentar renovar com o Sanches, que vai acontecer. Tá segurando aqui, e pagar um salário muito alto pro Ganso, eu acho que sei lá, pode ser um tiro no pé. Mas conforme o Alex falou, se der certo, e eu vou torcer, que se vier eu vou torcer para que dê certo, obviamente. Se der certo, vai ser um gênio, né, cara? Mas, sei não, hein? Tem muita coisa contra isso tudo aí. Torcida, salário e a qualidade do rapaz, como é que ele vai jogar futebol no Santos hoje. A gente precisa ver só porque... um complemento, Alex. Pois não. Não me permito, concordo com o Vanderlei. Essa questão do jogador, se ele estiver... Vamos tirar o dinheiro, vamos tirar tudo. Tem um monte de coisa em volta, a gente sabe que são coisas sérias. O jogador está voando baixo, não quero compará-lo com o Ganso Ave, que também voa baixo, mas está bem, mesmo com idade, com experiência. Olha, jogador produtivo mesmo, fisicamente bem, mas não acontece isso. Se o Diniz acha que pode recuperá-lo, eu vou torcer para que aconteça. Eu não vou torcer contra o Santos, contra o Diniz, contra o Ganso, mas eu penso, vendo o jogo do Ganso, que o Ganso não existe mais como o torcedor do Santos o viu. Seria até perdoado, seria até, vou pedir desculpas, vai qualquer coisa do gênero, ele vai lá e joga um bolão. Pelo menos segura a onda, orienta, mas não é isso que estamos vendo. O jogador, pela sua qualidade atual, ele podia ter saído do Santos aplaudido, o que não aconteceu, né? E poderia ganhar R$10 mil por mês, o que também não acontece. Mas se jogasse, ele não joga mais. Esse é o detalhe. Meu receio, entre outros tantos, é esse, né? O Felipe Rey lembrou aqui um dado, e a gente tem essa informação também, que na história recente do Ganso, ele jogou mais, com quem ele mais jogou foi com o Fernando Diniz no Fluminense, que ele era titular, participou de muitas partidas, né? Enfim, jogava com ele no Fluminense. Fisicamente, o Ganso nunca foi um jogador extraordinário, né? Ele sempre foi um jogador com aquela característica, aquele jeitão dele jogar. Mas sei lá, do jeito que o futebol tá compactado, com todo mundo jogando com essa coisa da posse de bola, né? Um futebol menos vertical, digamos assim. E se o time entender, né? Ele tem que entender o time e o time tem que entender ele. Talvez dê certo. Vai passar também por uma boa construção de narrativa, de assessoria, tanto dele quanto do Santos, né? De criar um discurso, e ele vai ter que falar, não sei se precisa ser sincero, porque tem torcedor que o cara pode falar uma bobagem que for, o torcedor acredita, né? Então vai ter que criar uma questão aí de comunicação muito boa para esse começo, só que ele vai ter que responder no campo, vai ter que dar resposta. É muito difícil quando o jogador chega super questionado assim, apesar de que eu tenho visto, se a gente fizer enquete hoje, o percentual do contra diminuiu. Eu estou vendo aqui no chat, eu acho que eu não vou nem conseguir ler, eu agradeço muitas mensagens que chegaram aqui, mas eu estou batendo o olho aqui, muita gente é contra, muita gente é contra. Enfim, vamos aguardar. Ele vai ser o cara que vai botar o Marinho na cara do gol, o Caio Jorge. Eu acho que o Caio Jorge, por exemplo, vai ser sacrificado.
Ele vai ter que voltar mais ainda para defender para recompor ali, porque o Santos joga com 3 atacantes. Só que sem a bola, vai ter que 2 desses atacantes vão ter que voltar muito para ajudar, né? Já acontece, mas você vai ter que contrabalançar essa questão do Ganso aí. E outra, vamos fazer aqui já um exercício. O Sanches está renovando o contrato. Se os 2 estiverem bem, como é que você encaixa os 2 juntos? Aí você vai ter que tirar um atacante, porque o Alisson não vai poder sair desse time jamais. Tem esse detalhe. Com Ganso e Sanches, o Alisson não tem como tirar do time. Mas você vai tirar o Pirani? Ou você vai tirar um atacante? Né? Ou vai jogar um, o outro não vai jogar, né? Porque no cenário ideal, você está trazendo um cara que vem para jogar e o outro está renovando para jogar também. Como é que faz para montar o time com os 2 aí? Alguém vai dançar nessa história, Tony. Coloca ele onde ele está jogando no Fluminense. Onde é que ele está jogando no Fluminense? Não, mas aí não dá, Tony, para botar ele no banco. Mas eu estou tirando uma onda aqui. Coloca ele onde ele está. Onde é que ele está jogando agora, hoje, nesse momento? O Fluminense vai jogar. Ele vai jogar em que posição? Qual é a função tática dele agora no próximo jogo? Ele vai ficar na cadeira. Agora, essa história do Felipe Rey, bem lembrada, que ele joga com o Diniz, então traz o Giovani e o Cabralzinho. O Cabralzinho está lá na Suécia. E traz o Giovani. O Giovani também jogava um bolão com o Cabralzinho. Isso não cola. Isso é o seguinte, o cara não está jogando. O cara está fora de forma. Se o Diniz o recuperar, eu vou aplaudir aqui na Vila, em todos os lugares. Não estou nem falando como torcedor o que ele fez com o Santos. Esqueçam, não estou falando sobre isso. Apesar que vale, mas eu vou aplaudir. Mas hoje ele não joga. Ele não joga, ele é reserva do Fluminense com 2 joelhos biônicos. Eu não sei o que será. Então esse é o problema. Eu quero alguém que produza, que chegue para jogar com a qualidade que ele tinha, ele não tem mais. Ah, mas ele pode jogar ainda bem. Então tá bom. Agora, você vai dando voto de confiança em cima de voto de confiança e a situação é crítica, né? Você pode pagar um dinheiro para esse jogador, porque ele pode abrir mão de muito, mas ele já ganha muito, continua muito. Né? Quanto que ele vai abrir mão? Precisa ver os números reais, né? Eu não tenho essa informação. Ô, Tony, o Santos vai pagar 200 mil. Ó, o Edinho Lemos é um desses que quer que a gente fale o que ele quer ouvir. Ele tá dizendo, cara, vocês são chatos. Cara, desculpa, não é ser chato. Chato é o cara vestir a camisa do São Paulo dentro da Vila Belmiro para assinar contrato. Sabe? Chato é o cara no Mundial de Clube, numa entrevista coletiva, virar e falar, porra, meu salário precisa ser renovado. Chato é não respeitar a instituição. Sabe, eu tô cansado de gente que acha que a gente tem que passar pano para tudo e achar que jogador ama o Santos mais do que a gente. Que vai para arquibancada, que toma chuva, que viaja, que assiste jogo, passa nervoso o tempo inteiro, que é sócio, meu caso, que põe o dinheiro, né? Que vou gravar vídeo 11 horas da noite. Chato é isso. Agora, eu não ter direito de dar minha opinião aqui, desculpa, eu sou um democrata. Enquanto existe democracia no Brasil, eu vou continuar falando o que eu acho que tem que falar. Achar chato ou não é um direito que você tem também. Mas é exatamente isso que eu estava falando antes. Ou seja, o cara faz o que fez, volta para o Santos. Eu sempre digo, eu não persigo. Se jogar, eu não vou ficar todo dia jogou mal. Tô vendo o cara jogar bem e vou falar que jogou mal. Não vou fazer isso. Quem me conhece sabe que o trabalho é assim. Não vou ficar perseguindo o cara. Mas eu não sou obrigado a esquecer o que ele fez quando deixou o Santos. Porque parece que tem torcedor que torce mais pro jogador do que pro time. O cara ama o Ganso, ama o Robinho, ama o Marinho e não ama o clube. Porra, desculpa, cara. Desculpa, sinceramente. Fala, Vanderlei. Traga paz a este momento. Não, o que você falou aí, às vezes eu abro alguns vídeos falando disso aí. Fala, cara, eu sou torcedor do Santos, não sou torcedor nem de dirigente, nem de jogador, nem de ex-jogador. E nem de conta do clube. Eu torço pro clube, cara. Agora os caras, pô, você tem que falar o que ele quer ouvir. Não é assim que funciona. Com relação ao Ganso, a gente voltando a falar nessa questão de meio campo, talvez para encaixar ali, ele teria que povoar mais esse meio campo. Tem um meio campo aí com 5 ou com 4 pessoas. Não sei se ele vai abrir mão desse 4-3-3, que é um sistema que vem funcionando. E você falou em recuo do Caio Jorge. Logo agora que o Caio Jorge fez um gol de cabeça, ele quase não fez gol de cabeça. Quando ele faz um gol de cabeça, você acha que ele tem que recuar. Enfim,
Eu acho que quem tá querendo o Ganso muito, se fechar o contrato, vai lá buscar no Rio de Janeiro, venha junto com ele, acompanhando, coloca um tapete vermelho e faz festa. Agora, achar que a gente tem que ficar jogando confete no cara, por mim, não vou torcer contra, se vier, já falei, igual vocês falaram aqui. Não vou torcer contra, se vier. Espero que jogue bem. Mas eu acho que não vai jogar bem. Eu acho que não vai nem jogar. Vai jogar pouco, inclusive. Enfim, eu torço para que jogue. Eu torço para que jogue. Eu torço para que jogue. Torço para que ele se recupere, que ele calhe a boca de todo mundo, que ele faça gol, que o Santos seja campeão com ele. Eu prefiro eu errar. O meu amor pelo Santos é assim, eu prefiro errar. Eu prefiro que vocês venham aqui daqui a uns meses e falem, você é burro, você não entende nada de futebol. Eu prefiro errar. Agora, o que eu não posso aceitar é ter que fazer uma análise sem lembrar os fatos que ocorreram no passado. Só isso. Fala, Tony. Eu quero abraçar a todos os internautas, a audiência massacrante nesse momento, porque a polêmica surge. O fato é o seguinte, eu sou o primeiro, eu vou repetir, que fique gravado, a aplaudir o Diniz e o Ganso, se o Ganso produzir, mas eu não acredito. Por que o sujeito, quando se forma, e às vezes tem uma baita de uma experiência, um engenheiro, um médico, um profissional, aliás, um profissional, como qualquer profissional, enfim, de qualquer profissão, você tem que provar o tempo inteiro que você é bom nesse mundo danado de hoje. Aí o cara joga com o nome. Quem é que trabalha com o nome hoje em dia? Quem é que trabalha com o nome? O Alex Frutuoso vai bater com a capacidade que ele tem lá na porta da emissora X e vai falar, eu sou o Alex Frutuoso. O cara vai falar, meu Deus, entre, o senhor vai ganhar milhões. Não existe isso, amigo. Jogador de futebol é um privilegiado. Quer dizer que com o nome qualquer um joga. Com o nome o cara vem e faz o que quer, porque ele pode dar certo. A baita de uma crise que tá aí, caramba. O Santos está numa situação que precisa melhorar a sua vida financeira, a sua vida interna, a sua equipe. Com a crise danada, precisa ter um pouco mais de certeza das coisas. Eu vou aplaudir e vou torcer por ele se vier. Mas, no meu entender, não traria. Se eu sou o cara que assina, não trago. Se eu sou o cara que estou lá votando, eu voto não. Tá certo? Sou chato mesmo. O Vanderlei, fala do Sanches aí, vai. A gente mal falou do Sanches, a renovação de contrato dele, que vai colocá-lo à disposição do Diniz nas próximas partidas. E eu disse no vídeo ontem à noite, o vídeo emergencial que eu gravei no Canal 10. Torcedor, tranquilidade, porque o Sanches está 1 ano sem jogar bola. Ele precisa de reflexo, ele precisa entrar aos poucos no time, né? É capaz até que o Ganso jogue antes do que o Sanches, né? Tem esse detalhe também. Mas acerto total da diretoria, porque o Sanches, inclusive, é um líder no aspecto moral, né? Vai ajudar, inclusive, no desenvolvimento dos meninos. Fale do Sanches, Vanderlei, por favor. Bom, Carlos Sanches, para mim, acho que foi um gol de placa que a diretoria marcou. Por quê? Você tem que ponderar muito bem o que a gente vai falar aqui, porque senão o cara entra lá, não consegue jogar bem e tal, no início, que é normal, o cara tá vindo de uma cirurgia de ligamento cruzado, não é qualquer um. O cara tem 36 anos, vai fazer 37. Então, acho que a diretoria acertou. Primeiro que o Sanches está mais próximo do que o Ganso de qualquer outro jogador. Tava ali, era só renovar o contrato para ele ficar. A diretoria fez o seguinte, ele não jogaria se não renovasse o contrato. Por quê? Porque se acontecesse dele se machucar aqui nesse mês que falta aqui, o Santos teria que renovar nos mesmos moldes por mais 6 meses até ele se recuperar. Então era um risco e parece que tudo deu certo aí. Ele deve já foi anunciado? Ainda não, né? Mas já tá para ser anunciado aí já. Vai ser hoje ainda, né? Qualquer momento. Sim. Então, eu acho que assim, é um ponto. O Sanches, mesmo que ele não jogue 90 minutos no início, mas que ele esteja junto com a molecada lá, ele vai ser muito importante pro Sandri, ele vai ser muito importante pro Ivonei, ele vai ser muito importante pro Pirani, para tantos outros jogadores que estão ali. Porque ele é um líder, cara. Ele é um líder nesse time do Santos aí. Só que ele estava fora, né? Ele estava fora. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, que no ano passado, o Sanches teve um primeiro semestre muito ruim. Talvez por conta da preparação, teve aquela questão de pandemia, aquelas coisas. A preparação teve o Gesualdo, né? Teve o Gesualdo. O Santos que ele teve que falar pro Gesualdo que o time tinha que jogar diferente, lembra disso? Então, mas é um líder, é isso que eu tô falando, ele é líder. Eu acho que ele vai ser mais importante psicologicamente e na parceria com a molecada e dentro de campo também. Porque o que acontece? Uma coisa é o time adversário chegar para jogar, o Cianorte chegar amanhã a jogar aqui e ver um cara que disputou Copa do Mundo, um cara que foi campeão da Libertadores, um cara que fala enrolado, que muitos não entendem o que o cara fala, né? E outra coisa é chegar e olhar para o menino. Porra, você tem que ter um cara que
que imponha respeito do outro lado também. Então foi fundamental a renovação do Sanches. Ah, ele não vai jogar bem. Não sei. É um risco que se corre. É igual o Ganso. Mas é o que eu falo. Era melhor renovar com o Sanches, depois ver a questão do Ganso. Mas o Sanches é fundamental. Acho que a diretoria acertou. Não sei qual foi a questão financeira que ficou nisso aí. Eles queriam por produção. Se fosse por produção seria melhor. Mas achavam muito difícil que ele fosse topar isso aí. Mas, cara, eu acho que tá de bom tamanho. Que vem agora os próximos, acho que ele é fundamental para a molecada que está subindo ali. A diretoria acertou em cheio nisso aí, do meu ponto de vista. Muito bem. Agora, depois do Ganso, a próxima polêmica vai ser a história do Daverson. Repito, quando o técnico não rechaça, é porque tem angu tem caroço nesse angu aí. Mas vamos aguardar. De qualquer forma, o Diniz ganhou um reserva para o Felipe Jonathan, o Moraes, um lateral esquerdo, ganhou mais um zagueiro, o Danilo Boza, ganhou o Zanocelo, que é um meia, um segundo homem de meio de campo ali, né, um menino, tá ganhando o Sanches, pode ganhar o Ganso. Eu acho que se estão discutindo um centroavante é porque eu acho que o Caio Jorge vai embora no meio do ano mesmo. Então, assim, para o cenário que a gente tinha um mês atrás, um mês e meio, 2 meses atrás, transfer ban, 0 contratação, não sei o que, melhorou, né? Então acho que o Diniz ele não vai poder reclamar tanto assim, né, o Tony, em relação às opções. E eu acho que o Sanches, e eu não estou nem falando do Raniel, hein? O Raniel é ruim, ele não é opção, não sei, né? Não sei. O rapaz recuperado jogando é outra história. Ele pode ser uma opção, sim, por que não? O Bruno Marques até agora não voltou também, que está lesionado. O Alex, o zagueiro, está afastado, não sei ainda por qual motivo, mas daqui a pouco está à disposição também. Ou seja, mais para frente tem o Jobson, que volta esse ano. O Sandri vai demorar um pouquinho, mas daqui a pouco está aí. Ou seja, não dá para dizer que ele não ganhou opções, né, Tony? Ele vai ter um time melhor do que teve o Marcelo Fernandes, do que teve o Ariel Holan, enfim. É uma equipe que perdeu muitas peças no ano passado, mas que está repondo, né, Tony? O treinador, Diniz, ele tem a mesma cabeça dos treinadores que chegam para resolver com pouco. São tantos que a gente pode citar. O Cuca foi um que teve essa condição no Santos. Então, ele tenta, confiando nele, claro, não pode ser diferente, ele tenta trazer para ele jogadores que ele possa recuperar, trazer ou então modificar a forma de posicionamento. No caso do Sanches, eu acho que isso é resolvido. O Sanches, primeiramente, não dá nem para mensurar o quanto que o Santos perdeu com a ausência do Sanches. Um jogador importantíssimo antes dessa grave contusão. E eu quero crer que ele, muito mais dentro do Santos, renovando, é muito mais importante trazê-lo e trabalhar com ele do que ficar sonhando e pensando em outras coisas. Então eu vejo o Sanches como peça que o Diniz terá, assim, fundamental para mexer nesse meio e trazer a experiência, trazer o posicionamento, a orientação dentro de campo. Espero que isso aconteça mesmo, porque é um jogador que agrada muito, apesar dos 36 anos, mas quando se machucou, estava jogando bola, de verdade, não estava enrolando. E eu espero que ele volte numa condição, num crescendo, é claro que não vai voltar, tem que ter tranquilidade, coisa que a torcida não tem, a gente sabe, mas é realmente o momento de pensar em relação ao Sanches nessa questão. E com relação a esse Santos que o Diniz tem, como você disse, Alex, não tenha dúvida que é a base que ele fez para pensar na maneira dele, com a confiança dele, de montar a equipe. Por isso que eu acho que o Ganso está escrito na caderneta dele com letras maiúsculas. Ele quer. O Ganso não jogou à toa com ele bem no Fluminense, nem ele ficou provavelmente amigo do Ganso, sei lá. Então está escrito lá. Então é uma outra história. E ele está trazendo jogadores para modificar um pouco a questão que o Santos vive, né, que o momento foi difícil antes dessa questão do transfer ban, etc. Eu só acho que ele é pé no chão, precisa ter cuidado se ele começar a querer levantar volta o Ganso à história, porque ele tem que ter cuidado com isso, né? Vale mais a pena o investimento dele maciço num trabalho com o Sanches hoje do que qualquer outra coisa, que vai ajudar muito o Sanches. Eu tenho certeza disso. Espero com muita condição, acreditando muito na competência do Diniz. Isso é o que a gente pode fazer.
Muito bem, senhor. A gente falou sobre tanta coisa que eu esqueci do jogo da Copa do Brasil amanhã. Mas é o seguinte, o Sanches está assinando o contrato neste momento, segundo o Lucas Mussetti, estou vendo aqui no Twitter, e provavelmente vai ser anunciado após o final do Sport em Destaque, tá certo? Vai ter oficial, assinou, renovou, aquela coisa toda. Fiquem atentos aí que a coisa já está certa. Já o presidente falou ontem na Santa Cecília, só protocolar a situação. Vanderlei no pique, como diria o outro. Santos, você acha que deve ir com um time alternativo e só uma hecatombe para tirar, né, a classificação da Copa do Brasil? Precisaria a descida do Thanos na terra para o Santos não classificar. Os jogadores do Cianorte que não me ouçam, por favor, né? São capazes deles fazerem um vídeo motivacional comigo falando isso. Aí já viu, né? O Cianorte empatou com a Portuguesa no Canindé por 2-2 no sábado à noite. Não sei se já está em Santos, mas se não tiver, já deve estar em São Paulo. Desce hoje para Santos. Dorme e vai jogar contra o Santos. É um time assim, modesto, né? Mas é um time que tem brilho, cara. É um time que tem brilho. É um time da Série D, mas que pode complicar. Você viu o São Paulo na semana passada tomou uma piaba do 4 de julho, né? Então tem que tomar cuidado com esses times. Eu acho que esse time tá precisando de conjunto, Alex. Esse time tá precisando de conjunto. Acho que esse é o tipo do jogo que você tem que colocar um time ali, o time principal, faz o resultado e aí roda. Aí roda, tira quem precisa descansar um pouco mais e roda. Mas faz o resultado primeiro para não correr nenhum risco. A gente não tá com essa gordura toda para ficar trocando. A gente viu o que aconteceu já no início do ano aí. Enfim, Campeonato Paulista, essas coisas. Então tô meio traumatizado. Mas acho que tem que entrar, tem que dar confiança para alguns jogadores que precisam dessa confiança. O caso do Marinho, que fez gol contra o Cianorte e fez no sábado também. Mas tem jogadores que precisam ter confiança ali e entrar já talvez com uma situação mais resolvida para que a coisa flua de uma maneira mais tranquila. No meu ponto de vista, eu entraria com um time forte amanhã para fazer um resultado aí no primeiro tempo e aí mesclava depois no segundo tempo. Meu ponto de vista. Muito bem. Antes do Tony falar sobre a Copa do Brasil, o Diário do Peixe está trazendo a informação de que o Santos tem um novo executivo de marketing, é o Rafael Soares, que atuou de 2019 até abril deste ano no Sport Recife. Então, temos um substituto aí para o Marcelo Frazão. Tony, força máxima contra o Cianorte e a sua análise no pique também sobre esse jogo de amanhã, 4h30 da tarde. Meu Deus do céu. Fala, Tony. O horário terrível. Concordo com o Vanderlei. Tem que entrar realmente para fazer o resultado, respeitando o adversário. Um time muito bem administrado, como eu disse num outro programa sobre o Cianorte, um presidente muito consciente, jovem ainda. Mas é um time de Série D, o Santos precisa ter respeito, precisa entrar para vencer mesmo com qualidade e fazer o resultado. Depois se vê. Então acho que fazendo assim não deve dar tanto trabalho. Por isso que o Diniz tem isso na cabeça também. A gente espera que não dê trabalho, com todo respeito ao Cianorte, que, repito, time extremamente bem administrado, finanças em dia, jogadores que têm condição aí de surgir, tem boa intenção a diretoria do Cianorte, pelo que eu ouvi, inclusive, em entrevista longa do presidente. Mas eu espero que o Santos entre com força máxima e vença a partida, que não deixe seu torcedor com o coração na boca. Muito bem, meus caros, 12h36, tenho que fechar esta edição do Esporte em Destaque. Aliás, peço desculpas aqui ao pessoal do chat, hoje realmente não deu para... Eu fiquei de olho aqui só, mas não deu para registrar tanta gente mandando mensagem de todos os cantos do Brasil e do mundo. Agradeço muitíssimo pela audiência. Vanderlei, obrigado pela presença, um abraço. Agora pode comer as suas fritas, aí, a sua calabresa, né, tomar seu suco de laranja, suco de maracujá, né, para ficar calmo e coisa e tal. E em breve você estará de volta aqui ao estado de São Paulo. Valeu, Vanderlei, bom retorno aí, um grande abraço, hein? Obrigado, Alex, obrigado, Tony, prazer mais uma vez dividir a mesa com vocês aqui. Ontem fui costelinha de pacu e aquela água que passarinho não bebe, agora hoje é só no suquinho mesmo, na água e aquele suquinho para recuperar aí, né? Domingão eu tô de volta, se Deus quiser. Um abraço para vocês aí, boa sorte pro nosso peixe, até a próxima. Precisando é só contar comigo, me chama aí. Abraço. Valeu, Vanderlei, obrigado pela participação. Tony Vasconcelos, o seu destaque final, um abraço, semana que vem você está de volta, tá certo? Obrigado, Alex, obrigado, Vanderlei, Felipe Rei, toda a equipe, e a você que nos acompanha, muito obrigado. Deixa eu só vender o peixe aqui no bom sentido, não é o Santos? Sábado, 13h, já vai para quase, daqui a pouco faz um ano o programa, no programa Auto GP, na Santa Cecília TV, tá? Pega pela internet, hein? Pode assistir no Brasil e no mundo. Sábado, 13h, tem várias reprises, Auto GP, com o comando do Carlos Lopes, o homem que
manja tudo do mercado automotivo, e eu falo de Fórmula 1 e afins. Estou no canal Só Esportes também, uma vez por semana, fica gravadinho no YouTube. Anderson Firmino e Ted Sartori comandando o Só Esportes, eu estou lá também. E Baixada Esporte, quinta-feira, meio-dia, toda quinta eu estou lá também. Eu estou em vários lugares, então quer dizer que são 3 programas que eu espero que todos que tiverem afim e tiverem paciência acompanhem. Alex, um grande abraço a todos. Valeu, Tony. Obrigado pela participação também. Só uma notícia aqui para fechar o programa. A CBF garante Tite e jogadores decidem jogar a Copa América. Portanto, está finalizada a polêmica. Os jogadores irão à Copa América, tá certo? 12h39, tem que fechar aqui, portanto, esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo a todos vocês pela audiência, Felipe Rei pelos trabalhos técnicos, a produção e edição. Quarta-feira a gente está de volta aqui na Boc News TV, a TV do Boqueirão News, às 11h30 da manhã, com mais uma edição do Esporte em Destaque, principalmente para analisar o resultado de Santos e Cianorte, e claro, com os desdobramentos, né? Provavelmente já vamos ter a palavra do Sanches aí, falando sobre a renovação, e quem sabe mais novidades sobre Paulo Henrique Ganso, cada vez mais perto de voltar à Vila Belmiro, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até quarta-feira. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.